A paz, queridos, boa noite. É um baita desafio estar aqui essa noite. É a primeira vez, que eu vou ministrar, não só aqui, mas como na minha vida inteira. Eu nunca cheguei numa intimidade com Deus tão profunda ao ponto de Ele me dar uma ministração. E o tema da minha ministração é frutificando em conhecer a Deus. E nós vamos ler em Mateus, do 7 ao 11. Isso. Amém? Vamos lá. Peçam e vocês receberão. Procuram e vocês acharão. Batam a porta e será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem e recebem, aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar alguma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais ao Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Amém. Eu vou começar dizendo um pouco que o Senhor começou a fazer comigo, no caso, Eu tive o privilégio de poder crescer numa igreja evangélica, mas eu fui muito inconstante com Deus. Eu não me entreguei por completo, para falar a verdade, no caso. Tive líderes muito abençoados que me instruíram por um bom tempo da minha vida, mas mesmo a gente tendo líderes abençoados, querido, o primeiro passo vem de nós mesmos. Nós temos que escolher a buscar ao Senhor, nós temos que querer entregar a vida ao Senhor. Isso vem de nós, não cabe aos nossos líderes, por mais que eles queiram fazer isso por nós. Então, um pouco antes da gente vir para cá, para Balneário, eu coloquei isso diante de Deus. Disse a Ele que não queria mais viver assim, Porque a nossa inconstância faz a gente cair, tropeçar, quebrar a cara algumas vezes, se machucar bastante. E não dava para continuar vivendo assim, E acho que foi um mês antes da gente vir para cá, para Balneário, teve uma campanha lá na Caris, que era a igreja que eu ia, de 12 dias para 12 meses de bênção. Fiz os 12 dias certinho. E coloquei bastante diante de Deus para que, quando a gente viesse para cá, eu estivesse numa igreja estruturada, tivesse líderes estruturados para me ensinar a caminhar do jeito certo. E isso está além do que eu queria, que eu pedi para Deus. Aqui é uma casa na qual eu fui recebida muito bem. E olha onde eu estou agora, E eu coloquei diante de Deus isso na campanha, E a gente veio para cá. Não foi instantâneo o que aconteceu, porque fechei um pouquinho meu coração ao Senhor. Ele foi me lapidando aos poucos, está me lapidando aos poucos, E eu cheguei aqui, passei pelo acompanhamento, que também foi uma bênção na minha vida. Quem não fez acompanhamento, eu encorajo vocês a fazer, porque é uma bênção na sua vida. Quebrou muitas barreiras dentro de mim, abriu os meus olhos, espirituais, no caso. E custei um pouquinho para entrar no grupo familiar, mas entrei. E é bom também estar debaixo de uma cobertura espiritual, para a sua vida. E aqui comecei a buscar o Senhor realmente, porque antes eu lia a Bíblia só nos cultos, irmãos, para falar bem a verdade para vocês, e isso não é legal. Orava só aqui nos cultos, não tinha um relacionamento com Deus em casa, e isso também não é legal. Então eu comecei aos poucos, buscar ao Senhor em casa, comecei a ler a palavra em casa. E Ele veio se revelando a mim pouco a pouco. E eu peguei um dia, estava conversando com Deus, e Ele pegou e começou a me dar um tema de uma ministração. Eu falei, mas como assim? Do nada.
E eu comecei a anotar algumas coisas, né? E eu nunca cheguei num nível de relacionamento assim com Deus. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Mas não porque Ele não queria fazer algo na minha vida. Ele sempre quer fazer alguma coisa na nossa vida, queridos. Vem de nós querer, nós buscar. E como eu estava buscando ao Senhor, Ele veio se revelando a mim a pouco. E eu anotei aqui que isso tem que arder em nosso coração, a gente querer buscar ao Senhor. Isso tem que queimar dentro de nós. Porque é maravilhoso nós estarmos aqui reunidos, aqui todas as quinta e domingo, mas é importante você ter um relacionamento com Deus na sua casa, buscar no seu secreto. Porque, queridos, se você não experimentou procurar a Deus dentro da sua casa, no seu secreto, busque. Porque é sobrenatural o que acontece. E como eu vivia muito inconstante com o Senhor lá em São Paulo, porque já fui liberta disso, muitas coisas me impediu de encaminhar na minha jornada com o Senhor, né? E Ele tem feito comigo grandes coisas, querido, porque é um grande desafio estar aqui esta noite. Quem me conhece, a minha família, sabe o quanto eu sou extremamente tímida, mas eu combinei com o Senhor que eu não ia falar mais não para Ele. Combinei com o Senhor que eu ia dizer sim às coisas que Ele me pedisse, dizer sim a tudo que Ele quis para mim, né, na verdade, né? E Ele quer fazer isso com você, queridos. Com certeza Ele quer fazer isso com você, porque eu tive o privilégio de crescer na igreja, eu tenho 26 anos, e essa é a minha primeira ministração. Poderia ter acontecido antes, com certeza, se eu tivesse abrido meu coração ao Senhor. Mas amém, o passado ficou para trás. O importante é aqui para frente. Então, queiram um relacionamento assim, queiram uma intimidade mais próxima do Senhor. Que eu creio que grandes coisas Ele vai fazer com você, queridos. Amém? E um título que também, o segundo ponto, né? Que é uma coisa que também eu tinha bastante problema, que é a nossa identidade em Deus. Que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, (9 e 10). Amém? Mas vocês são a raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Eu também tive muito problema na minha identidade em Deus. Na verdade, tudo que o Senhor me proporcionou a fazer, me pediu para fazer, eu sempre me achei muito, muito, muito incapaz. E isso era uma mentira que o diabo colocava no meu ouvido, né, no caso, né? E isso me prejudicou muito, querido. Porque desde como eu cresci na igreja, eu me batizei muito nova, desde então, assim que eu me batizei, eu comecei a entender um pouco o que o Senhor queria fazer na minha vida, e quando Ele queria fazer algo, eu dizia não, por medo. Eu vou contar algo que aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. O Senhor já queria me usar desde então, e eu disse não, porque eu não sabia quem eu era nele. Eu fui no hospital com a minha mãe, acredito que era por uma rotina, e tinha algumas pessoas sentadas numa parte dos bancos, e eu acho que elas iam fazer entrevistas. E eu olhei para uma mulher e o Senhor me deu uma palavra para entregar a ela, que ela estava muito inquieta, e o Senhor vai lá e fala para ela que está o coração dela, que aquela vaga é dela. Na hora veio um medo, eu não consegui, eu levantei, passei na frente dela, fiquei olhando assim para ela, até olhou assim para mim sem entender nada. O que essa louca está olhando para mim?
Eu passava assim, eu falei assim, ai, Senhor, vai, fala. E eu nada. Enfim, não entreguei. E como isso me prejudicou? Tenho 26 anos e eu nunca mais me esqueço disso, queridos. Me prejudicou e provavelmente prejudicou a pessoa, né? Então, tudo que o Senhor pedir para você fazer, faça com excelência, porque Ele vai te capacitar para isso. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, queridos. Então, se Ele te pediu para fazer algo, faça, não retenha, faça de todo o seu coração, porque Ele vai te honrar. Amém? E outra coisa também, não dê ouvidos ao diabo, o que ele fala para você, porque ele é o pai da mentira. Então, isso todo mundo sabe aqui, né? Amém? Não acredite nas coisas que o diabo fala ao seu respeito, porque você é filho de Deus, ele tem bons pensamentos ao seu respeito, amém? E o Senhor tem grandes coisas para nós, como filhos, como igrejas, amém? E eu sempre me achei pequena na minha caminhada com o Senhor, queridos. Sempre me achei incapaz de qualquer coisa que Ele me pedia e sempre me atrapalhou, queridos, sempre me atrapalhou. E hoje eu tive a oportunidade de fazer a escola de profetas e uma das coisas que as pessoas me falaram foi que eu me achava muito pequena na minha caminhada com o Senhor. E isso era uma mentira que o diabo sempre soprava no meu ouvido, que eu era incapaz, que eu não podia fazer nada, que eu era pequena, que eu era isso, que eu era aquilo. E não é verdade. Nós somos muito preciosos ao Senhor. E você tem que acreditar nisso. Você tem que saber o seu valor para Deus. Você é precioso, o seu preço foi o sangue de Jesus. Então, creia nisso e viva como filho que realmente que você é. Porque nós temos que saber quem somos em Deus, queridos. Temos que saber e temos que viver assim. Porque, como eu sempre acreditei no diabo, eu não vivi tudo o que o Senhor tinha para mim naquela época. Sempre dei ouvidos ao diabo, que ele é o pai da mentira, e deixei de dar ouvidos ao meu pai, que é o nosso Deus. Então, quero encorajar você a buscar ao Senhor, a ter mais intimidade com o Senhor. Buscar no secreto, não sei, no seu quarto, no seu trabalho, não sei como é o seu dia a dia. Eu trabalho o dia inteiro, né? Então, eu procuro conversar com o Senhor de noite, que é o tempo que eu tenho, né? E até meu marido notou assim, nossa, tá lendo a Bíblia? Coisa que não fazia antes. E minha sogra tá lá em casa, acho que tem uns 4 meses, eu acho, mais ou menos. E ela falou assim, uma coisa que eu tô há 9 anos com meu marido, e ela nunca falou isso para mim. Assim, nossa, Carol, a gente entra na sua casa, a gente sente uma paz, assim, sabe? A gente nota que você está diferente. Eu falei assim, nossa, Senhor, muito obrigada por ouvir isso. Porque isso é um encorajamento, queridos. Talvez a gente, quando a gente começa a buscar ao Senhor, a gente mesmo não vê a nossa diferença. Mas para quem está de fora, vê a caminhada desde quando você começou com Cristo e vê o quanto Ele nos muda, o quanto Ele nos transforma, né? E estar aqui hoje, eu estava conversando com a minha mãe, desde quando eu fui conversar com o pastor Marcelo, que eu saí de lá com a data já programada para ministrar, eu mandei mensagem para minha mãe, né? Falei assim, mãe, eu vou ministrar, e agora? Meu Deus do céu, eu nunca fiz esse troço na minha vida. O mínimo que eu dei na Assembleia era a saudação, e olha lá, porque eu sempre me achei incapaz de orar por alguém, sempre me achei incapaz de entregar algo a alguém. Nunca me achei capaz de fazer isso. E isso a gente não deve acreditar, queridos. Não deve mesmo. Você é capaz de fazer todas as coisas naquilo que o Senhor permitiu a você fazer. E eu quero te encorajar isso, sabe? E eu contando para minha mãe, né? Ela falou, não acredito que você vai ministrar. Eu acho que deu um choque tão grande para ela, porque, tadinha, ela me levava para a igreja, né? Eu ia no culto de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo com ela. Quando eu era pequena, ia forçada às vezes, mas eu estou aqui. Graças a ela, queridos. Ela me pegava no meu pé, tu tem que ir para a igreja, tu tem que orar, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Eu falava, mãe, tá bom, eu sei. Mas nós temos que fazer isso. Temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que conversar com o Senhor. Temos que ter um relacionamento mais íntimo com Ele.
porque isso é necessário para a nossa caminhada cristã, queridos. Porque vem o dia mau, vem a adversidade, a gente não aguenta se a gente não estiver firme com Deus. E ela me encorajou bastante, porque desde a minha adolescência, como eu fui muito inconstante com o Senhor, ela nunca deixava de orar por mim, queridos. Nunca, nunca, nunca. Direto, o meu líder na adolescência ia lá em casa: Carol, vamos para a igreja. Carol, vamos isso. Carol, vamos aquilo. E como nós somos humanos, eu acabei fraquejando em algumas coisas. Mas mesmo assim o Senhor não desistiu de mim. E isso é muito bom, queridos. Deus, acredita que Ele vê algo muito além em nós. Coisas que nós não vemos. Eu sempre me olhava no espelho e falava assim: quem eu sou? Eu não me dava nada, sabe? Nunca me dei nada, nunca me dei o valor na qual realmente eu tenho em Deus, sabe? E preferia acreditar nas mentiras que o diabo soprava no meu ouvido. Mas o Senhor tem me libertado de muitas coisas, querido. E quando eu comecei a fazer essa ministração, na hora o diabo soprou: você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você não é capaz disso. Daí eu falei: cala a boca, que eu consigo sim, Senhor. E é um desafio muito grande, querido, porque eu nunca pensei que eu estaria aqui um dia. Eu sempre tive o pensamento que aqui o púlpito seria só para pastores. E isso não é verdade. Aqui é para você que é filho de Deus. Aqui é para você que foi chamado filho de Deus. Então, se você tem esse pensamento, como eu cresci com esse pensamento, que o púlpito era só para pastores, só para mestres, só para isso, só para aquilo, é uma mentira. Se você é filho, se o Senhor te conduziu aqui, você é capaz, porque Ele te capacita para isso, queridos. Amém? Eu estou muito feliz aqui e também quero dizer a vocês para andar perto de pessoas que te aproximam de Deus. Eu estou aqui também porque o Senhor me abençoou com 2 cunhadas maravilhosas, que é a Priscila e a Joyce. Priscila me encheu o saco, cara, sério, velho. Não, porque você tem que ir para a igreja, que não sei o quê, que você se afastou de Deus, que não sei o quê. Mas a gente tem que estar perto de pessoas assim, porque essas pessoas nos amam. Se elas me pegaram no meu pé, foi porque elas me amam e o Senhor usou a vida delas para eu estar aqui esta noite. Então, esteja perto de pessoas que querem você perto de Deus. Fique longe de más influências, porque eu andava com muitas más influências, por isso essa inconstância. Rever as suas amizades, com quem você anda, se te aproxima de Deus ou não, porque isso também conta, queridos. Durante a minha adolescência, que eu fui inconstante com o Senhor, foi por causa das minhas amizades. Andava com uns endemoniados ali. O que eu ia fazer? Não ia dar muito bom. E vindo para cá, para Balneário, eu coloquei diante do Senhor que seria um novo tempo na minha vida pessoal com o Senhor, no meu casamento, na vida dos meus filhos, porque eu estava vivendo só na mesmice de ir para o culto num domingo, ou ir frequentar uma campanha, ler a palavra só no culto. Isso não é um relacionamento saudável com o Senhor, queridos. Não é. Você só vir aqui na igreja não é o bastante. Você precisa procurar o Senhor na sua casa. Você precisa ter um acesso melhor a Deus. Porque o nosso Deus é Deus do sobrenatural. E Ele quer se revelar para nós. Então nós temos que buscar, nós temos que ansiar pelo Senhor. Como eu disse, isso tem que arder em nosso coração. E aqui o Senhor me curou de muitas coisas. Os meus olhos estavam tampados para muitas, muitas coisas. E através do acompanhamento, a pastora Andréia foi muito usada por Deus, porque eu cheguei aqui cambaleada. Meu Deus do céu. Ferida pra caramba, e o Senhor está me moldando, está me tratando, está me usando dentro e fora da igreja. Contar uma coisa também, eu trabalho numa loja de bolos, né? E entrou um menininho lá, acho que ele tem a idade do Gabriel, 7, 8 anos. E ele entrou com o paizinho dele, e ele estava com um papelzinho, que acredito que seja as medicações na qual ele tomava. Ele tinha câncer nos olhos, esse menininho. Na hora que eu vi ele, assim, tem que orar.
tem que orar para esse menino. Ele chegou pedindo dinheiro, o pai dele, né? Falei, dinheiro não tem, né? Então a única coisa, a arma que eu tenho é a oração. Peguei ele, pedi licença para minha patroa, falei assim, posso orar por ele aqui, só um minutinho aqui? Peguei ele no cantinho, ele ficou meio assim, olhando para mim, o que esse menino está fazendo comigo? Queridos, eu orei por ele. Eu gaguejei? Sim. Tremi? Também. Mas eu orei por ele. Orei por ele e declarei a cura sobre a vida dele. E, como é que Lord deu no meu coração em fazer mais vezes isso? Às vezes ele passa assim em frente à loja. Eu coloquei ele na oração no nosso grupo, né, para estar orando. E eu creio na cura dele. Eu declaro isso, sempre oro por ele, porque nós temos que fazer isso. Temos que fazer a diferença lá fora. As pessoas precisam ver o Senhor na nossa vida, porque elas lá também precisam do Senhor. Assim como nós fomos alcançados, assim como nós fomos libertos, eles também precisam ser alcançados também pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. Então, tenha um relacionamento com o Senhor, busque-o Ele, saiba quem você é. Então, para de acreditar no pai da mentira, porque ele é o pai da mentira, e nós temos que acreditar em Deus. E permita ser usado pelo Senhor lá fora, queridos. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós. Esse é o ano da frutificação. Quem diria que eu ia estar aqui no ano da frutificação? Falei assim, Senhor, olha só o que aconteceu. O Senhor me deu a palavra, né? Estava lá anotando tudo mais. Anotei pela metade no caderno. E guardei. Não falei para ninguém, só era só eu e Deus. Daí a pastora Eva, tem uma novidade para vocês, no grupo familiar, né? Nem em plena inocência, nem sabia o que viria. Daí ela, os grupos familiares vai conduzir o culto de quinta-feira. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu contei, né, para ela, né, que eu tinha uma ministração, uma pré-ministração, né, não estava nem completa direito, só estava um tema e algumas coisinhas, né. Ela falou, é você mesmo, irmã, vai lá e ministra, né. E ela, a pastora Eva, sabe da minha caminhada com o Senhor, ela veio lá de São Paulo, né, para vocês verem, queridos, eu nunca me imaginei aqui no altar, nunca na vida, sempre, o mínimo que eu fiz para o Senhor foi dançar. No mínimo que eu fiz. Mas não pode ficar no mínimo. Não pode ficar no mínimo. Tu tem que querer mais de Deus. Tu tem que declarar cura sobre a vida das pessoas, pregar, ministrar, sei lá, velho. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer na sua vida. Porque Ele nos capacita, amém? Ele me capacitou, queridos. E olha que é um baita desafio estar aqui esta noite, pode ter certeza disso. Sou extremamente tímida. E eu falei assim... Era. Eu falei, quando eu saí lá da casa do pastor Marcelo, que ele me deu a data, ainda bem que eu já fui me preparando para isso, né? Eu falei, Senhor, só tem que me acalmar, pai. O Senhor tem que me acalmar, eu tenho que falar lá os trem bom lá. Eu falei assim, Senhor, me usa. Eu falei assim, Senhor, me usa. E, queridos, o medo, a gente ficar tremendo, é normal do ser humano. Mas quando a gente já sobe aqui, tudo flui. O Helder falou assim, não, Cunha, quando você subir lá, só vai ficar com tremendo nos primeiros minutinhos, depois vai fluir o negócio. Eu falei, vamos ver, Helder, vamos ver. Não tá mesmo assim, não. Estou tremendo do mesmo jeito. Mas, queridos, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que foi algo tão curto, mas... O que eu estou vivendo com o Senhor, eu estou num nível de relacionamento com o Senhor muito bom. Estou muito feliz com Deus, queridos. Muito, muito feliz com Deus. Por estar meio balançada, assim, algumas coisas na minha vida, mas quando eu entendi que os meus olhos têm que estar nele, eu até esqueci o que está acontecendo ao meu redor. Até esqueci. Sabe? Em casa, no casamento, com os filhos. Os problemas vêm. Isso é inevitável, mas o Senhor nos fortalece. E eu procurei focar no Senhor. Eu falei assim, não, Senhor, eu tomei a decisão de fazer a escola de profetas. Eu falei assim, porque há muito tempo eu não investi no meu relacionamento com o Senhor, há muito tempo. Aí quando saiu as inscrições, eu falei, vou me inscrever. Deus fez a obra, Deus está fazendo a obra lá. E desde quando eu comecei a fazer a escola de profetas, muita coisa o Senhor abriu os meus olhos. E
o que Ele tem falado muito no meu coração foi que eu sou capaz de muita coisa. E você também é. Nós somos. Então, queira viver essa frutificação, que é o tema da nossa igreja. Sei que nós estamos no mês de outubro, mas em 3 meses pode acontecer muita coisa, queridos. Então, queira viver essa frutificação, seja frutífero lá fora, aqui dentro também. Muito mais lá, porque muitas pessoas precisam do Senhor, queridos. Eu tinha convidado 2 pessoas para vir no culto, né? Não só pelo fato de que eu ia ministrar, né? Aí as pessoas, não, eu vou assim. Acabaram não vindo. Mas planta semente. Creio que eles estão sendo ministrados pelo Senhor. Então, permita ser usado. Permita ser frutificado pelo Senhor. Eu creio que o Senhor, na verdade, o Senhor só quer que nós abrimos o nosso coração. Como eu sempre fui muito fechada ao Senhor, um pouco pela minha timidez, um pouco por tomar vergonha na cara de buscar Ele realmente, também, queridos, também. Porque quando a gente conhece o Senhor, quando a gente tem uma intimidade melhor com o Senhor, a gente não vai querer saber de outra coisa. Não vamos querer saber de outra coisa. Como eu não tinha me entregado totalmente ao Senhor, eu não tinha experimentado 100% dele. Não porque Ele não queria se revelar a mim, porque Ele sempre quer se revelar a gente. Mas cabe a você a chegar a Ele. Então, eu oriento a você a chegar a Ele, estar mais próximo dEle, porque o nosso Deus é top. Ele é top. Não é só a Priscila que é top. Ele também é top. E nós somos top também. Então, quero encorajar vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Tenha um relacionamento com o Senhor. Porque se você não tiver relacionamento com o Senhor, você não vai vencer as dificuldades. Esteja firme nele, que Ele é uma rocha inabalável. Amém? Quero chamar minha cunhada top. Quero agradecer a oportunidade que os pastores me deram. Foi um baita desafio, eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu consegui, queridos. Agradeço a oportunidade de coração. Eu sei que foi rapidez, eu nem sei quanto tempo que eu levei. Nem quero olhar no relógio. Mas eu creio que de muitas virão. Amém? Deus abençoe vocês.